Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da segunda série de Geografia do Ensino Médio. Estamos aqui hoje com o professor Antônio. Boa tarde, professor. Boa tarde, professora Milene. Boa tarde a todos do Centro de Mídia, da TV Cultura, do YouTube, Facebook e TV Educação. É um prazer imenso estar com vocês aqui para mais uma aula do segundo ano do ensino médio. Correto, professora? Muito bem. E essa aula de Geografia, que é uma continuidade das habilidades da segunda série do primeiro bimestre, que nós já estamos trabalhando aí desde o início. Então, para isso, nós vamos fazer a apresentação da equipe curricular. Vai aparecer aí para vocês o slide com o nome dos componentes. Então, o professor Antônio, que eu acabei de apresentar para vocês, a professora Andréia e Mariana, que trabalham conjuntamente com a gente, que fazem parte da equipe curricular de Geografia da COPED, eu, que sou a professora Milene, e o professor Sérgio também, que é o nosso parceiro nas aulas e também compõe a equipe curricular. Então, vai aí para vocês na tela o que vamos trabalhar, o que nós vamos aprender no dia de hoje. Então, lembrando que é uma aula de Geografia da segunda série, que compõe aí o primeiro bimestre, e a habilidade de hoje é identificar dados, representações e informações encontradas em cartas e mapas para identificação e comparar o papel de cada país no processo de integração econômica da América Latina, notadamente no Cone Sul. O tema e o conteúdo é o Brasil no sistema internacional. Antes aí do nosso início, da gente falar dessas questões ligadas ao Brasil, à liderança política brasileira, nós vamos assistir um vídeo do PJB, do Parlamento Jovem Brasileiro. E depois eu retorno com algumas informações para vocês. Estudantes do ensino médio de todo o Brasil podem ser deputados durante uma semana. O Parlamento Jovem Brasileiro acontece todos os anos e possibilita que eles atuem como representantes de seus estados. Os estudantes selecionados são empossados como deputados jovens e simulam todo o processo legislativo, elaborando projetos de lei e debatendo temas de grande importância para o nosso país. Participe! Acesse o portal câmara.leg.br e saiba mais sobre esse e os outros programas institucionais da Câmara dos Deputados. Informações também pelo Disque Câmara 0800 619 619. Muito bacana essa iniciativa, né? Então, mais uma vez, o PJB está com as inscrições abertas. Você entra lá no site, tem o manual do PJB 2020 com todas as informações para você poder participar. Lembrando que até o dia 30 de junho, então ainda dá tempo. Entre, acesse, converse com seus professores, que é uma iniciativa sensacional para você participar. E agora vai aparecer para vocês na tela uma informação referente a um outro projeto também muito importante, que é aí o Jovem Senador. O Jovem Senador, nós temos aí hoje, agora completando 10 anos, né? E as inscrições também estão abertas. Lá no site tem as instruções para a redação. Lembrando que houve uma pequena alteração em relação à data desse projeto por conta da pandemia da Covid-19. Então, nós ainda não temos a data aí de finalização. Mas você, aluno, já pode iniciar o seu processo de escrita da redação, que é o que compõe a seleção desse outro projeto. Certo, professor? Muito bom, é importante participar, se inscrevam, porque participar da vida política do país é super importante. E vocês que são jovens aí, nada mais são do que o futuro da nação, né, professora? Sem contar que é curricular, né, professor? Conta aí para o currículo do aluno, ou seja, é uma oportunidade única de representar aí o seu estado. Perfeitamente. Nós vamos ver agora a questão do Mercosul, né? Então, lembrando que é o bloco econômico que o Brasil participa e que faz parte aí do Cone Sul aqui da América do Sul. Lembrando que quando se fala em acordo de bloco econômico, né, tem essa impressão que se reúnem os presidentes e formam o bloco. Isso aí não é uma realidade. O bloco ele tem uma história, ele passa por diversos acordos, não é só um acordo, tem acordos pessoais, acordos políticos e acordos econômicos. Então vamos ver aí na tela como é que foi o andamento desse acordo de integração.
Ele começa aí na década de 60, tendo vários destaques aí de informações da América Latina. Ele começa com um mercado comum centro-americano, na década de 1960, incluindo aí Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicarágua e El Salvador. Tem também um outro acordo que é o Pacto Andino, de 1969, né, o nome já diz, né, faz parte aí dos países que têm a Cordilheira dos Andes, como a Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. Temos também a Comunidade do Caribe, na América Central, de 1973, fazem parte aí os países do Caribe. Em 1985, tivemos aí acordos bilaterais entre Brasil e Argentina, que começa aí um pontapé inicial para o Mercosul. Em 1989, nós temos aí o Tratado de Integração e Cooperação, junto com o Uruguai. Então, tudo bem? Então, é importante salientar que, da mesma forma que o Tratado de Roma, que hoje é a União Europeia, que começou em 1957, nós também tivemos diversos acordos aí no Mercosul. Vamos ver aí o histórico aí desse nosso bloco econômico aí. Vamos aí à tela. Então, o Tratado de Assunção foi o primeiro tratado definitivo, né? Na época, o governo era o José Sarney e assinou aí o tratado em 1991. Depois, foi incluído aí nesse tratado de 26 de março os países membros e os que oficializaram o Tratado do Mercosul: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. O interesse deles são comuns, é de crescimento e principalmente o crescimento econômico. É o principal bloco da América Latina, porque a maior potência da América Latina, o Brasil, participa desse bloco. Perfeito, professora? Muito bem. Importante a gente ressaltar que o Brasil ele tem um destaque econômico extremamente expressivo quando nós falamos da questão do Mercosul, né, professor? Exatamente. Como eu falei para vocês, é a maior potência da América Latina. Então, ele acaba perfazendo aí mais de 70% da economia desse bloco. Correto? E lembrando também que outros países também são associados a esse bloco, mas os membros efetivos é que detêm, né, todo o poderio aí, as decisões legislativas desse bloco. Qual que é o objetivo desse bloco? Vamos aí à tela. O objetivo principal é fazer um acordo de zona de livre comércio entre os países. Até agora está em formação, né, e principalmente a eliminação de barreiras de circulação de mercadorias e até mais no futuro a circulação livre de pessoas. Mais ou menos já acontece, mas não são com todos os países. Mas, na realidade, também tem um objetivo claro, que é combater, né, a influência dos Estados Unidos na América Latina, principalmente, né, que vem desde o final do século XIX, principalmente com o término da independência dos países da América Latina e também da União Europeia. A União Europeia está começando a ser uma parceira bem integrante em cima aí do bloco econômico do Mercosul. Perfeito? A questão do objetivo, ele é claro, é de transformar, primeiramente, o Mercosul num bloco econômico de zona de livre circulação, para, num futuro mais distante, se transformar num mercado comum, como acontece aí com o Mercosul. Tá? Vamos ver aí a composição aí do Mercosul aí na tela, para vocês acompanharem. Então, nós temos três estruturas do bloco. O primeiro dele é o Conselho de Mercado Comum. Esse Conselho de Mercado ele é o supremo do Mercosul. É a parte política e as decisões políticas do Mercosul. Então, a questão de integração, de autorização de um outro país fazer parte, se tornar membro efetivo desse bloco, passa pelo Conselho deste mercado. Uma outra estrutura que nós temos aí é o Grupo de Mercado Comum. Tá? Esse órgão ele é decisivo e ele fixa programas de trabalho e de negociar acordos com outros países que não fazem parte do Mercosul. E o último que tem na estrutura, que é principal, é a Comissão de Comércio. Tá? A Comissão de Comércio, ela trata aí, basicamente, dos assuntos comerciais do bloco econômico do Mercosul. Sempre lembrando que o bloco hoje ele tem 5 países, né? Foi incluído aí a Venezuela posteriormente. Tá? Vamos ver aí algumas informações gerais aí do bloco aí para finalizarmos essa parte aí. Então, antes da composição, né, os países membros é Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Só lembrando que o Paraguai ele foi suspenso em 2012 por causa do impeachment do presidente da época, o presidente Fernando Lugo, né, professora?
Então, sofreu uma suspensão. Né? Importante também ressaltar que nós temos uma situação aí com a Venezuela, né? Atualmente, a Venezuela ela está suspensa. Então, quando nós falamos em países membros, é importante a gente ressaltar que a Venezuela o professor vai até falar mais para frente com vocês, mas é importante ressaltar que a Venezuela faz sim parte, ela é um país membro, porém ela está suspensa por algumas questões políticas e econômicas e ideológicas, né, professor? Porque na hora o Paraguai e a Venezuela têm problemas políticos e até históricos entre eles. Então, teve a suspensão do Paraguai em 2012 e, aproveitando essa situação, Brasil, Argentina, principalmente, junto com o Uruguai, aceitou a Venezuela. Então, nessa época, não tinha o voto do Paraguai, porque o Paraguai era o empecilho maior da Venezuela para entrar no Mercosul. Então, aí, em 2012, ele acabou fazendo com que a Venezuela se tornasse um membro efetivo. O Paraguai voltou em 2013, estava a Venezuela. Agora a Venezuela também passa por problemas políticos e em 2017 ela acabou também sendo suspensa. Então o Paraguai voltou em 2013 e agora quem está suspenso é a Venezuela. Tá, tudo bem? Então esses são os membros efetivos. A suspensão não quer dizer que tira o mérito de ser efetivo. Né? Ele simplesmente continua. Tá? Agora, os estados associados, quem são? A Bolívia, o Chile, a Colômbia, o Equador e o Peru. Lembrando que a Bolívia ela está muito interessada em ser um membro efetivo. Né? Então, já tem acordos adiantados com os países membros efetivos e com a Bolívia, para a Bolívia se tornar o 6º país membro efetivo deste bloco aqui que nós estamos citando. E o último aí é o estado observador, que é o México. Ele é como se fosse um juiz de mérito. Né? Então, ele fica observando, né? E quem sabe mais para frente nós teremos um bloco maior na América Latina, que é o interesse, nós temos, né? Mas ainda tem acordos aí vingando, vocês vão ver isso mais para frente, mas que formar um acordo, um bloco único para principalmente combater a economia norte-americana, que é muito forte aqui ainda na América Latina. Tudo bem? Agora vamos ver aí alguns detalhes aí do nosso bloco do Mercosul aí, informações gerais aí. A cidade sede é em Montevidéu, no Uruguai. Tá? Então, o acordo foi feito em Assunção, capital do Paraguai, mas a sede das negociações, das reuniões aí é em Montevidéu, no Uruguai. A maior cidade do Mercosul é a cidade de São Paulo. As moedas que integram, as moedas dos países integrantes, vocês estão vendo aí, é o peso da Argentina, né? O real no Brasil, o Guarani no Paraguai e o peso uruguaio no Uruguai, né? Porque aí fazem parte os 4 membros que fundaram esse bloco. E outros têm o boliviano da Bolívia, o peso chileno do Chile, o peso colombiano da Colômbia, o Nuevo Sol do Peru e o dólar americano do Equador. Interessante a questão do dólar americano do Equador. O Equador tem vários acordos comerciais com os Estados Unidos e tem uma dolarização na sua moeda e na sua economia, como a Argentina fez em 2000, né, professora? Que acabou dolarizando e acabou também entrando numa crise terrível, né? Muito bem, professor. E o importante agora, alunos, é que nós vamos para uma atividade prática, né? Uma atividade no chat. O que é importante nesse momento? Anotem as dúvidas de vocês, conversem com os professores. Outra coisa muito importante é que nós estamos falando sobre o Mercosul, que é um bloco econômico. Porém, nem todos os blocos econômicos têm o mesmo objetivo. Aproveite esse momento para aprofundar os seus estudos. Tirem as dúvidas com seus professores e seus colegas. E aí na tela para vocês vai aparecer uma problematização. 3 questõezinhas aí para a gente resolver. Então vamos acompanhar aí na leitura. Quais são os países membros do Mercosul? Olha que o professor acabou de citar isso. Ó, a questão número 2. Em qual cidade foi assinada a fundação do bloco? E o exercício 3. Qual país é o observador do bloco? Nós retornaremos daqui uns instantes para discutir essas questões.
Muito bem, estamos de volta. Eu gostaria de agradecer aí as contribuições, lembrando que o chat é uma ferramenta muito bacana, nós devemos usar com consciência, né? Eu falo isso em todas as aulas, eu acho muito importante reforçar. Então, nós vamos lá para a nossa primeira questão. Quais são os países membros do Mercosul? Aí, professor, a aluna Ana Clara colocou Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Ela até colocou entre parênteses e colocou que a Venezuela está suspensa. Está correto isso? Ela é uma aluna que presta atenção nas aulas. É isso que a gente gosta, né, de prestar atenção e focar nas aulas, porque é importante. Aí. Então, qual que é o nome? Desculpa. Ana Clara. A Ana Clara está corretíssima. Os países são Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai e a Venezuela. Perfeito? Muito bem. Aí, para a pergunta, em qual cidade foi assinada a fundação do bloco, 2 alunos aqui, eu selecionei esses 2 professores, professor que colocou que foi em Montevidéu, no Uruguai. Então, você vê, tem que prestar mais atenção. Aqui nós estamos perguntando onde que foi feito o tratado, onde foi assinado o tratado por esses membros que na época não tinha a Venezuela. Então, o tratado ele foi assinado em Assunção, no Paraguai. Muito bem. E depois, para o nosso último questionamento, né, professor, nós temos aí, qual país é o observador do bloco? Aí nós tivemos vários alunos, eu vou citar algum. O Pedro, a Luciana, colocou México. Perfeitamente. Aí vejam que são alunos aí que prestam atenção na aula. É o México. O México é um observador, né, ele está observando o bloco, né, e tendo como um trabalho de juiz aí nas intermediações, perfeito? Para aproveitar, né, sempre numa aula de geografia, a gente mostra um mapa, né? Então vamos mostrar o mapa aí da América do Sul e os países que pertencem aí ao bloco, né? Então os que estão em verde são os principais países, né, que são os fundadores do bloco do Mercosul. O Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Né? A Venezuela está suspensa, né, e nós temos a Bolívia aí como, né, um imediato aí para ser o 6º membro deste bloco. Os demais países têm outros acordos com o Mercosul, que nós vamos ver aí mais para frente, perfeito? Um dos acordos que o bloco tem é a questão da passagem das pessoas nas fronteiras, né? Então é importante retratar porque nós temos muitos imigrantes que vêm do bloco e também fora deles aqui da América do Sul, então precisa ter legislação para os migrantes, principalmente para trabalhar e morarem aqui no Brasil, né, professora? Muito bem. E lembrando, professor, que esse tema, né, essa questão da fronteira, dos limites, quem entra, quem não entra no nosso país, foi o tema de discussão da nossa última aula. Então, o aluno que perdeu essa aula, ele pode ir até o YouTube, né, e acessar lá a nossa plataforma do Centro de Mídias e acessar essa aula, que foi um tema que nós discutimos, né? Perfeitamente. Lembrando que a gente já falou sobre a América Latina, já demos todas as características. Os alunos que estão focados aí nas aulas, que é meramente uma maior participação, né, junto com as aulas que vocês tiveram na sala de aula até antes da pandemia e quando voltarmos, só vai agregar aí para vocês, correto? Então essa migração interna aí, acompanha aí na tela, ela retrata muito a questão do trabalho. Então nós temos uma área livre, né, que faz parte aí dos membros efetivos, tá? E há exigência de documentos, mas não é tão forçado como um migrante que vem de outra nacionalidade. Então, quem faz parte do membro efetivo do bloco, ele consegue trabalho aqui no Brasil e consegue moradia. Então, é o que nós chamamos de área livre de residência com direito ao trabalho. Lembrando que de 2 anos precisa ser renovado essa habilitação, mostrando que está trabalhando. A intenção mesmo de renovação é se realmente continua no emprego. Perfeitamente? Muito bem, professor. O importante ressaltar é que para aquelas pessoas que têm interesse em simplesmente conhecer um país membro do Mercosul, ele não necessariamente precisa ter o passaporte. Como existe esse acordo, ele consegue fazer a visita, né, ele consegue fazer o turismo utilizando o seu documento de registro geral, que é o RG. Então, a pessoa ela não necessariamente precisa. Apareceu aí para vocês anteriormente uma imagem da capa do passaporte, inclusive da capa do passaporte que mostra aí o símbolo do Mercosul, né?
Então, vocês vão ver aí na tela, só mais uma vez, olha que bacana. Esse é o passaporte brasileiro e ele tem aí, né, o Cruzeiro do Sul e é escrito Mercosul. Então, também é importante a gente valorizar e ressaltar esse momento da integração, né, professor, do continente e também aí econômico e político desses países. Perfeitamente. Até a professora até citou a questão da constelação do Cruzeiro do Sul, né? Foi até feito uma disputa, né? Mais de 1.500 pessoas se inscreveram para fazer o logotipo do Mercosul, né? Então, as 4 estrelas representam os membros que, né, assinaram no Tratado de Assunção, mas também mostra aí a constelação do Cruzeiro do Sul, que é uma orientação que nós temos aqui no nosso hemisfério, né, professora? E que a geografia utiliza muito, né, professor? Direto, né? Por isso que uma das orientações que nós temos é a constelação aí, no hemisfério sul, tá? No hemisfério norte eles não têm esse privilégio. Bom, outro acordo que se tem aqui no Mercosul é a questão das placas dos automóveis. A intenção é de acabar com os roubos e passarem para outros países aí, né? Então, a partir de janeiro, aqui no Brasil, né, essa legislação que estão tentando implantar desde 2006, né, ele foi implantado agora em janeiro de 2020. Então, vamos ver aí na tela aí as placas aí para vocês identificarem. Os países membros aí têm as suas placas. E assim, a partir de janeiro de 2020, quem comprar carros novos, né, o primeiro emplacamento, transferidos de municípios ou de estados, placas furtadas ou danificadas, que aí tem que haver uma troca, né, aí você muda a placa e obrigatoriamente usa a placa do Mercosul. A Argentina e o Uruguai já usam há um bom tempo essas placas aí. Então é importante mostrar, porque aí você tem trânsito livre entre esses países, caso você tenha essas placas aí nos seus veículos. Não quer dizer que também que ele não possa parar na fronteira, né? Aí é uma questão, né, do policiamento e da época que nós estamos. Tudo bem? Vamos ver a distribuição do PIB aí do bloco, só para vocês terem uma ideia da diferença e da discrepância que nós temos economicamente dos países, e até mostrando a questão de que o Brasil é realmente a potência, né? Então, são dados de 2018, está em dólar, né? Então, o Brasil tem o seu produto interno bruto de mais de 3 trilhões de dólares, né? E o segundo que vem do bloco é a Argentina, com quase aí 1 trilhão de dólares. Então, veja a discrepância entre o primeiro e o segundo. Por isso que nós falamos aí que o Brasil é a maior potência econômica. Depois vem a Venezuela, né, que graças ao petróleo ele tem esse potencial de 330 bilhões de dólares, e o Uruguai e o Paraguai vêm logo em seguida. Então, é para vocês avaliarem, né, que para que serve o bloco, né? Teve até algumas perguntas aí no chat, né? O que é um bloco econômico, né? A gente já falou, mas não custa relembrar. O bloco econômico ele faz isso, ele faz com que países de menos porte econômico consigam fazer acordos livres de comércio com países de maior porte. Então, o Paraguai ele tem acordo comercial com o Brasil e uma livre negociação graças ao Mercosul e outros países também. Então, acaba fazendo uma junção desses países da economia deles e acaba ajudando os menores países. É lógico que os países com maior economia, eles têm um certo prejuízo, mas acaba beneficiando de outros lados, tudo bem? Agora, dentro do bloco do Mercosul, que é o único, por sinal, porque ele é uma zona aduaneira, né, uma zona de fronteira, e trata do comércio com tarifações, nós temos o que nós chamamos de TEC, que é a tarifa externa comum. Acompanhe aí na tela. Ela tem algumas características desse bloco aí, que é uma zona aduaneira. Então, essa tarifa externa comum é uma taxa comercial padronizada para os países membros do Mercosul. Como eu falei, membros, então são os membros efetivos, tá? É uma união aduaneira, há livre circulação de bens, área de livre comércio, e uma tarifa aduaneira comum a todos os membros. Então, o que é essa TEC? Dentro do bloco, dos membros efetivos, o acordo é livre, nós chamamos de zona de livre comércio. Agora, como ele fala tarifa externa comum, ele fala das exportações de produtos que vêm de países que não pertencem a esse bloco. E aí as tarifas são iguais para todos os países. E é uma negociação que o Brasil está fazendo, porque ele acha que há um exagero em cada produtos. Por exemplo, o chocolate que vem de fora é cobrado 20% de imposto. Então, estou dando um exemplo simples. Então, há alguns produtos que fizeram acordos para esses produtos virem de fora, que há um exagero na porcentagem. Tá? Então,
A tarifa externa comum ela faz com que todos os países tenham as mesmas tarifações de produtos que venham de fora do bloco. Agora, dentro do bloco, os produtos são de zona de livre comércio, a não ser que haja acordos entre esses países, tá ok? Tá certo, professora? Que nós vamos fazer alguma coisa agora ou vamos embora? Não, nós vamos fazer uma atividade. Ah, então né? vamos fazer atividade. Não é vamos, física, não. né? Não, nós vamos, e nem vamos facilitar também. Vai aparecer aí para vocês agora na tela uma atividade e nós vamos fazer a leitura em conjunto. Então, o primeiro exercício, o que representa os países na cor verde? O segundo exercício, quais são os países em verde? Então, olha só, a primeira pergunta quer saber o que representa os países de tonalidade verde. Já a segunda questão quer saber quais são os países, tá? Então, atenção aí na pergunta. E a terceira e última, o que representa o país em azul e qual o nome desse país? Vai ficar para vocês aí na tela esses questionamentos e já retornamos. Muito bem, estamos de volta. Obrigada aí a todos que compartilharam as respostas com a gente. Vamos lá, professor? Vamos lá. Nós temos aí, o que representa os países na cor verde? Alguns alunos colocaram aqui que representam os países membros do Mercosul. Perfeito. Os países fundadores, membros do Mercosul, com a única exceção aí é a da Venezuela, que está em vermelho. Muito bem. Aí, quais são os países em verde? Nós tivemos aí alguns alunos que responderam todos, alguns que responderam picado, mas vamos lá. Colocaram aqui Brasil, colocaram Paraguai, Argentina e Uruguai. Perfeito. Tá, os 4 países membros e os que fundaram aí o bloco. E daí está aqui, o que representa o país em azul? Alguns alunos ficaram em dúvida, mas a maioria colocou aqui que o que representa o país em azul é um país que pretende aí ser um país membro, líder também, aí, junto com os outros países do Mercosul. E colocou que o nome desse país é Bolívia. Perfeitamente, parabéns. Então, além de prestar atenção na aula, conhece bem o mapa aí da América do Sul, correto? Nós vamos ver aí no próximo slide aí a questão aí de várias características dos países membros, mas o que mais interessa aqui para nós vermos é o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que mostra aí, né, a classificação desses países. Então, observem na tela rapidamente o IDH. Vejo que a Argentina tem o maior IDH de todos esses países.
Tá? Então, para vocês terem uma ideia aí, 0,827. E o Brasil está aí classificado aí logo em seguida do Uruguai e da Venezuela. Então, o Brasil de desenvolvimento humano aí precisa crescer um pouco mais. Tá? No próximo slide aí na tela que vocês vão ver, é aquela Associação Latino-Americana de Integração. Então, nós temos vários blocos econômicos aí, né? Temos o bloco do Mercosul, mas temos a Comunidade Andina, nós temos uma Aliança do Pacífico e temos outros países que pretendem formar um único bloco na América Latina, não é só na América do Sul, não. Inclui aí o México e inclui também a América Central. Então, é importante aí vocês analisarem que o interesse do continente é todo o continente da América Latina. Tá? Nós temos um outro acordo, que é a organização aí do Tratado da Amazônia, também pode ver aí, né, que também tem vários países que pertencem a esse tratado aí. Então, esse tratado, que é de cooperação da Amazônia, pega mais os países que têm a Amazônia dentro dos seus países aí da América do Sul. Perfeito? Aí nós temos na próxima tela as organizações supranacionais. Quando nós falamos em supranacionais, nós estamos falando em blocos em potencial. Né? Quando fala em bloco supranacional, nós falamos do NAFTA na América do Norte, nós falamos da União Europeia, nós falamos da APEC, que é do Pacífico. Agora observe esse bloco. Na verdade, então, eles querem formar desses vários blocos que nós temos da América Latina, um único bloco, tá? Que seria um superbloco, e aí seria um bloco que no futuro seria uma zona de livre comércio, como é o NAFTA, por exemplo, né? E depois formar um mercado comum. Né? E aí cada país vai ter aí a sua liberdade, como acontece na União Europeia. Na Europeia tem o Tratado de Livre Circulação de Pessoas. Nem todos os países participam. Vai ser a mesma coisa nessa questão aí das organizações supranacionais da América. Tudo bem? Agora, para falar de acordos internacionais, nós vamos colocar aí na tela para vocês um acordo que tem entre o bloco do Mercosul com a União Europeia. Então, a gente percebe aí que, no começo, as exportações aí em 2007 eram bem maiores do que as importações. Né? Mas você começa a ver que, com o passar do tempo, começa a haver um equilíbrio na balança comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Isso é importante retratar, porque nós estamos falando de um dos maiores blocos do mundo, né? O maior potencial econômico aí junto com o NAFTA. Porque tem que lembrar que o NAFTA é os Estados Unidos, o México e o Canadá. E a União Europeia tem lá 27 países que agrupam esse bloco e que fazem com que seja um dos maiores blocos potencial do mundo. Tá? E fazer um acordo com o maior bloco do mundo, um dos maiores blocos do mundo, é fazer grandes acordos comerciais. O único problema aí dos acordos é o protecionismo que acontece principalmente aí na União Europeia e também lá nos Estados Unidos. Tudo bem? Outros acordos internacionais que nós temos aí do Mercosul com outras regiões do mundo, é só observar essa tela e vocês vão ver aí. Então, nós temos um acordo do Mercosul com a Índia, né, que é uma grande potência econômica, também com o SACU. O SACU é uma região da África, do continente da África do Sul, que tem África do Sul, Botsuana, Namíbia, Lesoto e Suazilândia como participantes deste bloco. Tá? Temos do Egito, do Israel, do Peru e da Palestina. Então vejam que o Mercosul faz acordo com diversos tipos de países e com diversos tipos de blocos. Tá, ok? Para a gente verificar também outros parceiros, aí especificamente do Brasil, vocês vão verificar na tela, mas esses parceiros aí são, respectivamente, para o Brasil. Então, acompanhe aí no próximo slide, aí vocês vão verificar. Então, o Brasil faz muito acordo com a China. Por sinal, é um dos participantes, aí, um dos maiores, né, passou aí os Estados Unidos, a União Europeia e a Argentina, que são os principais parceiros econômicos aí do Brasil. Tudo bem, pessoal? Alguma questão para falar rapidinho? Não, eu acho que a aula foi sensacional, professor, é isso mesmo. E eu já deixo aqui para vocês um grande abraço. Né, até a nossa próxima aula de Geografia. Eu agradeço, desejo aí um bom final de semana para todos, obrigado pela participação, obrigado para quem participou do chat, levaram a sério aí. Espero que nas próximas aulas vocês participem mais. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, gente, até a próxima.